Então, hoje nós vamos aprender alguns conceitos muito importantes para a termodinâmica, que é a energia interna, calor e trabalho. Qual é a definição de energia interna de um gás ideal? É a energia cinética das partículas constituintes do sistema. Então, quanto mais agitadas essas partículas estiverem, maior é a energia interna desse gás. Isso também tem tudo a ver com a temperatura. Mais tarde a gente vai ver nas próximas aulas que quanto maior a energia interna, maior é a temperatura. Calor. Calor é uma energia trocada entre o sistema e as suas vizinhanças. O calor é uma energia em trânsito, né? Não existe calor inicial e calor final, existe o calor trocado. Ou o calor ele entra no sistema, ele é positivo, ou o calor sai do sistema, que é negativo. Quando o calor entra no sistema, ele faz as partículas se agitarem mais, ou seja, ele aumenta a energia cinética das partículas, portanto, o calor que entra no sistema faz com que a energia interna o aumente. Mesma forma oposto, que se o calor está saindo do sistema, a energia cinética está diminuindo, então que é a energia interna, também está diminuindo. E o trabalho também é uma energia em trânsito, mas ele pode ser definido de duas formas principais, né? A primeira forma é o processo reversível. Então, quando a gente tem um processo reversível, significa que é um processo que está ocorrendo bem vagarosamente. Ele é um processo quase estático, tão vagarosamente que a pressão interna do sistema ela é praticamente igualada à pressão externa. Então, a definição de trabalho W é a integral de P vezes dV. Então, quando a gente sabe, né, que o processo é um processo reversível, a gente pode usar o P diretamente da equação de estado, PV igual a nRT. Então, a gente isola o P é igual a nRT sobre V. E como é um processo que ocorre muito vagarosamente, também não existem mudanças de temperatura. Então, na hora que a gente substitui isso aqui tudo dentro da integral, o nRT são constantes, vão sair da integral, e vai ficar uma integral de dV sobre V, de VI até VF. A integral de dV sobre V é ln de V. ln de V menos ln de VF menos ln de VI, a gente pode escrever nessa forma. ln de VF sobre VI. Então, esse tipo de trabalho de processo reversível é W igual nRT ln de VF sobre VI. Se for um processo irreversível, que é um processo que a gente desconhece a pressão do sistema, ou quando a pressão do sistema é diferente da pressão externa, a gente usa que trabalho é a integral de P externa dV. E a P externa é constante, sai da integral. Aí fica só a integral de dV entre VI e VF. Então, a integral de dV é V, né? Como é uma integral definida, trabalho é igual a pressão externa vezes VF menos VI. Então, o trabalho, quando o volume está aumentando, o volume final maior que o volume inicial, é porque está ocorrendo uma expansão. Portanto, o trabalho é positivo. Se o volume final for menor do que o volume inicial, então está ocorrendo uma contração. E aí o trabalho é negativo. A gente pode perceber muito isso quando o enunciado do problema fala que é um trabalho realizado pelo sistema ou pelo gás, normalmente são trabalhos positivos. Agora, quando o enunciado fala que é um trabalho realizado sobre o sistema, então costuma ser um trabalho negativo. Eu vou mostrar isso em alguns exercícios que eu vou fazer. E aí a gente chega na primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação de energia. Então, essa lei nos mostra que a energia não pode ser criada nem perdida, ela é transformada. E transformada como? A primeira lei nos diz que dU é igual a dQ menos dW. Então, existe essa conexão entre essas três variáveis que a gente aprendeu agora. A gente pode escrever tanto na forma infinitesimal, né, que tem essa derivada, assim como a gente pode escrever ΔU é igual a Q menos W. Por que não colocamos delta no Q e no W? Porque o delta ele só é usado para variáveis de estado. E variáveis de estado, ela tem valores iniciais e valores finais.
Então, o delta representa isso. Agora, o Q e o W não são variáveis de estado. Elas são energia em trânsito. Então, é incorreto escrever delta. Ou você escreve só o Q, que a gente sabe que é uma energia em trânsito, né? E o W puros, ou a gente escreve na forma diferencial. du é igual a dq menos dw. Como a gente viu no slide anterior, o W é a integral de PDV. Isso significa que o dw, o diferencial disso daqui, né, se você for diferenciar uma integral, essa integral some. Então, dw é igual a PDV. Então, a gente pega esse PDV e substitui aqui, de forma que a gente tem esse enunciado na primeira lei da termodinâmica que diz que du é igual a dq menos PDV. Só para relembrar quais são todas as letras: U, energia interna, Q é calor, P, pressão, e V, volume. E W é trabalho. Então, eu vou resolver alguns exercícios para a gente lembrar bem como que vai utilizar cada equação e depois conseguir fazer os exercícios sozinhos em casa. Eu vou resolver os exercícios 1, 2, 4 e 6 da apostila de exercícios da disciplina. Então, o 1. O enunciado diz o seguinte: seja 1 kg de água líquida a 100 graus Celsius convertido a vapor a 100 graus Celsius por ebulição a pressão atmosférica de 1 atm. O volume muda de um valor inicial de 1 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos no estado líquido para 1,671 metros cúbicos de vapor. Que trabalho é realizado por esse processo? Então, ele quer saber o trabalho em quilojoule. Ele ainda fala que ele quer nessa unidade de medida. Então, primeiro é o primeiro exercício que a gente vê o joule aparecendo, né? Então, o joule é uma unidade do Sistema Internacional, SI, Sistema Internacional. Então, para a gente encontrar o trabalho em joule, a gente tem que usar todas as outras variáveis também no Sistema Internacional. Então, aqui, ó, para trabalho, calor, energia interna, a unidade do Sistema Internacional é joule. Se for pressão, a gente tem que usar a pressão em Pascal. Volume em metro cúbico. E temperatura sempre em Kelvin. Em Kelvin. Então, aqui nesse exercício, ele fala o seguinte, que existe uma transformação, né, acontecendo a uma pressão atmosférica de 1 atm, ou seja, ele fala especificamente que o processo está acontecendo na pressão externa de 1 atm. Então, o trabalho é igual à integral de P dV. E nesse caso é aquele tipo de trabalho que ele ocorre à pressão externa. Então, a gente tem isso aqui, ó, trabalho é igual à integral da pressão externa dV, de VI até VF. Então, a pressão externa vai sair da integral. Trabalho é igual pressão externa vezes integral de dV de VI até VF. Portanto, trabalho é igual a pressão externa vezes VF menos VI. Agora, a gente tem que colocar os valores corretos. Já que a gente quer saber em joule, a pressão vai ter que estar em Pascal e o volume vai ter que estar em metro cúbico. O problema já deu o volume em metro cúbico, né? É só a gente colocar o valor. Mas ele deu a pressão em atmosfera. Ele falou que era 1 atmosfera. Então, é só a gente lembrar que 1 atmosfera é a mesma coisa que 1,013 vezes 10 a 5 Pascal. Aí sim a gente coloca esses valores aqui. 1,013 vezes 10 a 5
vezes o volume final é 1,671 menos o volume inicial, que é 1 vezes 10 a menos 3. Então, Pascal vezes metros cúbicos, a resposta vai ser em joule. Vai dar um número grande, 169,171 joule. E o problema pede para ser dado em quilojoule, lembrando que quilo é 10 elevado a 3. Então, é só a gente andar 3 casas decimais aqui. 1, 2, 3. Isso aqui é aproximadamente 169 kJ. 169,2, mas posso botar só a parte inteira. 169 kJ. Agora vamos fazer o 2. O exercício 2 fala o seguinte, que 1 mol de oxigênio, que é o suposto gás ideal, se expande a temperatura constante de 310 de um volume inicial VI de 12 litros até um volume final VF de 19 litros. Qual é o trabalho realizado pelo gás ao se expandir? Nesse caso, ele diz claramente, ele fala que, que ocorre numa temperatura constante. A gente tem como calcular a pressão, né, do sistema, porque a gente tem todos os dados para calcular a pressão. Então, a gente vai usar aquela equação, né, do trabalho, aquela equação que a gente vê, que a gente sabe qual é a pressão do sistema. Então, lembrando, ó, trabalho é igual a integral de P dV. Usando a equação dos gases, ó, PV igual a nRT. Portanto, P é igual a nRT sobre V. Ele fala que T é constante, porque é um processo isotérmico. Então, o trabalho é igual a nRT, já vou escrever fora da integral, porque N é constante, R é constante, T também é constante nesse problema. Integral de dV sobre V, de VI até VF. Então, isso aqui é igual a nRT ln de VF sobre VI. Então, uma vez que a gente descobre essa equação, agora é só substituir valores. Lembrando que a gente quer a resposta em joule, não é? Então, ó, o N, a gente bota, ele fala no início, tá? Que é 1 mol de oxigênio. Então, é 1 mol. Então, o N. Vou até botar entre parênteses para a gente ver bem todas as unidades que a gente está usando. É 1 mol. O R, a gente vinha usando aquele R em atmosfera litro mol Kelvin. E agora não. Agora a gente tem que usar o R do Sistema Internacional para achar o resultado em joule. E o R do Sistema Internacional é 8,31 joule mol Kelvin. A temperatura que ele deu, que ocorre, que é constante, ele já tinha dado que era 310 Kelvin. Então, vou botar aqui, ó, 310 Kelvin. Deixa eu consertar aqui esse Kelvin aqui de cima, que ficou meio... Pronto, vamos botar aqui direitinho. Kelvin vezes. Agora, dentro do LN, a gente pode pensar assim, vamos passar o valor, né, que ele deu em litro para metro cúbico. E eu digo uma coisa, eu vou até botar o valor. Ele fala que VI é igual a 12 litros e VF é igual a 19 litros. Como aqui está um sobre o outro, não importa a unidade de medida que eu vou usar, porque elas vão cortar. Então, se eu usar litro em cima, eu uso litro embaixo. Se eu usar metro cúbico em cima, eu uso metro cúbico embaixo. Então, não vai fazer diferença para o cálculo, né? Então, eu vou botar aqui, ó, ln de VF, eu vou botar 19 e VI 12. Isso aqui não tem unidade de medida. O Kelvin vai cortar com Kelvin, o mol vai cortar com mol e o resultado vai ser em joule, que é o que a gente queria. O resultado dessa conta aqui vai dar o seguinte, ó, puxar para cá. Trabalho é igual a 1.184
joule. Posso deixar o resultado em joule mesmo ou posso passar para quilojoule. Anda 3 casas decimais para a esquerda, 1, 2, 3, aproximadamente 1,2 kJ. Essa é a resposta certa. Agora vamos fazer a 4. Então, a 4 lhe dá um gráfico. Eu vou desenhar esse gráfico aqui porque é importante. Aqui é o volume em metro cúbico. Aqui é o ponto B. Aqui é o ponto C. Aqui é o ponto A. Isso aqui é pressão em megapascal. Lembrando que mega é 10⁶. E ele dá os valores, ó. 0,5 megapascal, 0,2 megapascal. Aqui o volume 0,01 metro cúbico e aqui o volume é 0,03 metro cúbico. Então, ele fala o seguinte: o sistema está inicialmente no estado onde P é igual a 0,2 megapascal, que é esse A, e V 0,01 metro cúbico. E aí, ele é levado por um ciclo por meio de 3 processos, de A para B, de B para C e de C para A. Calcule o trabalho para cada um dos 3 processos. Então, o que ele quer saber é trabalho de A para B, trabalho de B para C e o trabalho de C para A. Lembrando que trabalho é igual integral de P dV. Só vendo a definição de trabalho, a gente percebe que se o volume estiver aumentando, o trabalho é positivo. Se o volume estiver diminuindo, o trabalho é negativo. Nesse caso aqui, ó, de A para B, o volume de B é maior que o volume de A. Então, a gente já sabe que esse trabalho aqui ele vai ser positivo. O volume de B para C. Então, o volume de C é inferior ao volume de B. Então, a gente já sabe que esse trabalho aqui vai dar negativo. E o volume de C para A? O volume dos dois é igual, o volume final é igual ao volume inicial. Ou seja, nesse caso, dV é igual a 0. Então, o trabalho é igual a 0. Pois dV igual a 0. Então, em qualquer processo isocórico, né, que é o processo com a volume constante, a gente vai ter um trabalho nulo. A gente pode resolver isso de duas formas, ou com as fórmulas da integral, né, numericamente, ou, já que a gente tem um diagrama PV, a gente pode calcular o trabalho como a área embaixo da curva. Por exemplo, trabalho de A para B é a área, essa área verde aqui, ó, que a gente vê que é um retângulo. Então, trabalho de A para B é igual, qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Qual que é a base? 0,03 menos 0,01 é a base. E a altura é 0,2 vezes 10⁶. Então, ó, a base vezes a altura. Trabalho de A até B é igual 0,03 menos 0,01 vezes 0,2 vezes 10⁶. A gente não pode esquecer isso, por quê? Porque aqui a gente sabe que é metro cúbico e aqui é pascal. Então, na hora que multiplicar metro cúbico por pascal, o resultado vai sair em joule. Se a gente esquecer esse 10⁶ aqui, não vai sair em joule, porque metro cúbico multiplicado por megapascal não vai dar joule. Então, resolvendo aqui essa conta, o trabalho de A para B vai dar 4.000 joules. Ou, mesma coisa aqui, dizer que é 4 kJ. Agora, eu já posso pegar esse valor e botar aqui. Eu já sabia que era positivo, agora eu sei que são 4 kJ. E o trabalho de B para C, a gente pode fazer a mesma coisa. A gente pega aqui, ó, a área embaixo da curva. Que área? É só a área do triângulo? Não. É a área do triângulo
e a área do retângulo que está embaixo, porque é a área total embaixo da curva. Então, essa parte é churada aqui em azul, né? Então, o trabalho de B para C vai ser a área do triângulo mais a área do retângulo. A área do retângulo a gente já sabe que é 4 kJ, a gente já tinha calculado. Então, vamos calcular essa área do triângulo. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo é igual. Quem é a base? A base é esse mesmo valor aqui, 0,03 menos 0,01. Então, já vou botar 0,02 vezes, e a altura é 0,5 menos 0,2, ou seja, é 0,3 vezes 10 elevado a 6, dividido por 2. Vamos ver certinho quanto é que dá esse resultado. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Então, ó, 0,02 vezes 0,3 vezes 10 elevado a 6 é igual a isso aqui, dividido por 2 é igual a 3.000. Então, a área de B para C é 3.000 mais 4.000, que é igual a 7.000. 7.000 joule, que é a mesma coisa que dizer que é 7 kJ. Mas quando a gente calcula pela área, o resultado vai dar sempre positivo. Então, o sinal a gente tem que descobrir analisando o gráfico. Como a gente sabe que o volume final é inferior ao volume inicial, a gente sabe que não é 7 kJ, é menos 7 kJ. Então, sempre quando a gente tem um diagrama PV, a gente tem essa opção de calcular o trabalho com o cálculo de áreas, não com o cálculo da integral. Vai dar certo também com o cálculo da integral, mas é uma facilidade que a gente tem quando a gente tem um diagrama PV de um tipo de superfície de área que a gente possa calcular. Se esse de B para C aqui não fosse plano, se fosse inclinado, né? Não daria para a gente fazer isso. Mas como ele é reto, então a gente sabe que é um triângulo. Se fosse inclinado, a gente não poderia fazer isso. Então, para a gente calcular o trabalho total, porque eu acho que o problema pede o trabalho para cada um dos 3 processos. Ele nem pede o trabalho total, não. Mas o trabalho total é só a gente somar tudo. Ó. O trabalho total é mais 4, menos 7, portanto, o trabalho total é menos 3 kJ. Então, agora vamos para o exercício 6, que é o último que a gente vai resolver hoje. 6. O exercício 6, ele fala o seguinte: considere que 200 joules de trabalho são realizados sobre um sistema. Então, ele já está dizendo que o trabalho é igual a menos 200 joules. Porque trabalho sobre um sistema é um trabalho negativo. E 70 calorias de calor são extraídos desse sistema. Então, o Q é igual a menos 70 calorias. Então, ele deu o trabalho em joule e o calor em calorias. A gente já sabe que a gente vai ter que transformar as unidades de medida. Então, ele quer saber, né, do ponto de vista da primeira lei da termodinâmica, os valores, incluindo sinais algébricos de W, Q e DU. O W e o Q a gente já colocou, né? Se eu quiser passar tudo para joule, é só a gente usar essa regra de 3 aqui, ó. Uma caloria é 4,186 joule, portanto, 70, né, que é aqui, é X, e X é 293,02 joules. Aí eu posso escrever todo mundo com a mesma unidade de medida. Então, ó, aqui a gente já tem a resposta do trabalho. Agora, ó, o calor, menos 293 joules. Então, a gente já tem a resposta do calor. E a energia interna, a gente vai usar o quê? Primeira lei. Só para lembrar, qual é a primeira lei? DU
é igual a dQ menos dW. Esses valores já são, a gente pode escrever W só, mas eles também podem ser vistos como o dW, né? Então, praticamente a gente já tem todos os valores, é só a gente fazer uma álgebra aqui, ó. du é igual a menos 293 menos 200. Cuidado com esses sinais algébricos. Então, menos 293 mais 200 vai ser igual a menos 93 joules. Cuidado para não errar continhas bobas. Façam as coisas aos poucos. E aí a gente finalizou a questão, uma questão bem rapidinha mesmo. Então, o que eu quero que vocês façam em casa? Para treinar, né? Para treinar esse tema, né, de primeira lei, ó. Para casa. Eu quero que faça da apostila o exercício 3 e 5. E do livro, os exercícios 2.23, 2.26 e 2.28. E qualquer dúvida, fala comigo.